Olá pessoal, sou o professor George e essa aula é sobre SQL básica. Bom, a SQL, ou Structured Query Language, é uma linguagem padrão para manipular bancos de dados relacionais. Qualquer software gerenciador de banco de dados, ele suporta essa linguagem, ela é praticamente um padrão universal ali. Ela foi desenvolvida nos anos 70 pela IBM, que até hoje é uma das mais relevantes no mercado de bancos de dados, com o Oracle, e foi adotada por várias outras companhias que desenvolvem sistemas desse tipo. Os comandos apresentados nessa aula serão todos realizados sobre o banco de dados universidade que a gente criou junto nas aulas anteriores. Então, estou reproduzindo aqui esse modelo relacional. A gente precisa das tabelas, dos atributos, das chaves primárias e dos relacionamentos de chaves estrangeiras aqui para fazer as consultas SQL. Bom, então primeiro, falar sobre definição e tipos de dados no SQL. O SQL usa os termos tabela, linha e coluna para se referenciar relação, tupla e atributo. Eu já tenho usado essa nomenclatura no nosso curso, tabela, linha e coluna, para representar os nossos dados. O principal comando SQL para definição de dados é o comando create. Pode ser usado para criar tabelas, esquemas, qualquer outra coisa. Então, esse primeiro comando ele cria um esquema universidade, que é um esquema de banco de dados. E esse segundo comando ele cria uma tabela aluno dentro do esquema universidade. Aqui entre parênteses estão as colunas ou atributos dessa tabela. Então tem aqui a matrícula, que é um inteiro, não nulo, não pode ser vazio. Um nome, que é uma sequência de caracteres não nulo. Data de nascimento, que é um date, endereço. E o C-código. Bom, aqui eu informo que a chave primária é a matrícula, primary key matrícula. E eu tenho uma chave estrangeira C-código que referencia ao código da tabela curso. Okay? Bom, eu não vou passar detalhes nesses comandos de criação e alteração de banco de dados, porque eles são feitos automaticamente. Tem várias ferramentas case que fazem automaticamente esses comandos aqui. Você vê lá uma tabela, como se fosse no Excel, você consegue manipular esses dados sem muita dificuldade. Bom, só para completar, a gente tem os comandos drop e alter, responsáveis por excluir e alterar uma tabela. Então, o comando drop table aluno, ele vai excluir essa tabela do banco de dados. E o comando alter table professor, ele vai alterar essa tabela do professor, no sentido de criar uma coluna chamada endereço, que vai ser uma sequência de caracteres, não nulo, após a coluna salário. A gente pode definir a ordem também. Mas, enfim, esses comandos, as ferramentas case fazem automaticamente para a gente. Bom, o que é mais importante para a gente são as consultas SQL. Essas sim você tem sempre que especificar explicitamente. Bom, as consultas vão sendo apresentadas das mais simples aqui até as mais complexas, para a gente tentar acompanhar aqui. Okay? Então, consultas SQL podem ficar extremamente complexas dependendo do que a gente quer fazer. A forma básica de uma consulta SQL usa a declaração select, que diz a lista dos atributos a serem recuperados ou exibidos como resultado. From é a lista das tabelas das quais os dados vão ser obtidos, cruzados. E o where tem as condições que os registros de cada tabela têm que atender para serem exibidos ali no select. Bom, na SQL, os operadores lógicos básicos de comparação vão ser aqui igual, menor, menor igual, diferente, similar à linguagem de programação tradicionais, né? Correspondem aqui aos operadores da álgebra relacional. Então vejamos uma consulta simples, recuperar a data de nascimento e salário dos professores cujo nome é George Fonseca. Bom, então eu vou mandar exibir data de nascimento e salário da tabela professor, onde o nome é igual George Fonseca. Bom, deixei no plural aqui porque o nome não é a chave primária. Pode ser que coincidência eu tenha 2 George Fonseca no meu banco de dados. Bom, uma segunda consulta aqui, um pouquinho mais difícil, é recuperar o CPF e o salário de todos os professores que trabalham no departamento cujo campus é Ipatinga. Então, eu vou exibir aqui o CPF e o salário, vou pegar os dados das tabelas professor e departamento,
e vou exibir apenas registros onde o campus do departamento é Ipatinga e o código do departamento é igual ao código no qual o professor trabalha, ou seja, igual ao dcódigo, que é a chave estrangeira do professor. Então, dessa forma, vou filtrar só professores que trabalham num departamento cujo campus é Ipatinga. Eu vou imprimir o CPF e o salário deles. Bom, nessa consulta, a primeira parte da cláusula where ela é chamada uma condição de seleção, que ela vai selecionar apenas tuplas ou registros que atendem a essa determinada condição. A segunda parte, que é essa código igual a decódigo, ela é chamada de condição de junção, porque ela vai fazer a ligação entre as tabelas professor e departamento, no sentido de que ela vai cruzar os professores com os departamentos aqui. Ou seja, eu vou exibir só os professores. Eu vou cruzar aqui as tabelas, pegando cada professor com o departamento no qual ele trabalha. Eu vou imprimir só se o departamento for no campus Ipatinga. Bom, essas questões de junção, elas podem ficar bem complexas e difíceis de ler, dependendo dos nomes que a gente definiu no banco de dados. Então, para isso, a gente pode criar pseudônimos ou variáveis de tupla para a gente identificar melhor o que é cada tabela nessa consulta. Bom, no SQL não tem problema usar o mesmo nome de um atributo para diferentes tabelas, mas se você usar numa consulta envolvendo múltiplas tabelas, você pode ter problemas. Por exemplo, se o seu código da tabela departamento fosse o mesmo nome código na tabela professor, você teria um erro de consulta que não iria fazer sentido. Ou então, aqui eu já me precavi e criei com um nome diferente, a chave estrangeira do professor, mas uma forma mais elegante de fazer isso é definir aqui qual tabela eu vou pegar os dados. Então, nesse exemplo aqui em específico, a mesma consulta anterior, da consulta 2, eu só estou definindo a tabela de cada variável. Então, eu quero selecionar o CPF do professor e o salário do professor das tabelas professor e departamento, onde departamento.campus igual a Ipatinga e código do departamento é igual ao código do departamento no qual o professor trabalha. Então, isso vai esclarecer um pouquinho melhor as consultas. Mas veja que está meio muito textual isso aqui, né? Você repete as palavras várias vezes, as palavras são longas. É possível definir um pseudônimo para essas consultas. Okay? Então, nesse exemplo aqui, eu já estou usando pseudônimos, essa consulta 3. Então, veremos aqui, recupere o código e o nome das disciplinas que pertencem ao curso de medicina. Bom, então, na minha cláusula from, eu criei um pseudônimo aqui, disciplina SD. Então, o D é um sinônimo para disciplina aqui. Contém SC e curso SCS. Então, eu já estou fazendo uma consulta um pouco mais complexa que envolve 3 tabelas aqui. Então, a legibilidade delas vai ficar bem mais simples com esses apelidos aqui. Então, eu quero imprimir o código da disciplina e o nome da disciplina que pertence ao curso de medicina. Bom, para achar isso, eu tenho que cruzar algumas tabelas. Bom, então, o primeiro cruzamento é o seguinte, onde o código da disciplina é igual ao código da disciplina na minha tabela contém. A tabela contém, ela faz a junção dos cursos com as disciplinas. Bom, o código do curso na tabela contém tem que ser igual ao código original do curso aqui, para fazer a ligação do contém com o curso. Bom, então, essa primeira parte faz a ligação da disciplina com o contém. E essa segunda parte faz a ligação do contém com o curso. Bom, e por fim, eu quero só os registros onde o nome do curso é igual a medicina. Na verdade, tem um erro aqui, que aqui é CS, na verdade.
CS é o curso, eu quero só os registros cujo nome é medicina. Então aqui eu vou imprimir código e nome das disciplinas que estão contidas no curso de medicina. Bom, agora eu vou falar sobre a cláusula where, que pode ser não especificado, e do asterisco. Bom, se você não especificar a cláusula where, significa que você quer todos os registros possíveis dessa combinação de tabelas da cláusula from. Então vejamos o exemplo. Selecione o CPF de todos os professores. Select CPF from professor. Não especifico nenhuma condição. Quero todos os CPFs de todos os professores. Bom, nesse outro exemplo aqui, selecione o CPF de todos os professores e todas as combinações de CPF de professores e nomes de departamentos. Então tem aqui para exibir o CPF de cada professor e o nome de cada departamento, das tabelas professor e departamento. Então aqui eu faria, nesse exemplo, um produto dessas tabelas. Para cada elemento na tabela P, eu vou ter um par para cada elemento na tabela D. Então, vamos supor que você tenha o professor 1 e os departamentos de 1 até 3. Então, você vai ter um registro exibido, professor 1, departamento 1, professor 1, departamento 2, professor 1, departamento 3, depois professor 2, departamento 1, 2, e assim por diante. Veja que essa consulta nem faz muito sentido. Na verdade, quando a gente coloca mais de uma tabela no from, a gente usualmente tem uma cláusula de junção indicando quais vão ser os dados que eu quero pegar. Nesse exemplo aqui da consulta 2, eu tenho a cláusula de junção aqui. O código do departamento tem que ser igual ao código do departamento no qual o professor trabalha. Sempre que a gente tiver mais de uma tabela na cláusula from, o comum vai ser ter uma cláusula de junção aqui no where. Mas ela não é obrigatória. Você pode... É totalmente flexível. Se você quer ter uma cláusula where ou não, ou quantas condições vão ter na cláusula where. Bom, já o operador asterisco ele é usado para representar que eu quero todos os registros de uma determinada tabela ou conjunto de tabelas. Então, nesse exemplo aqui, recuperar todos os atributos dos professores que trabalham no departamento cujo código é DECOM. Então, eu vou selecionar todos da tabela professor apenas quando o código do professor é igual a DECOM. Bom, ou um outro exemplo aqui, fazendo o cruzamento das tabelas, eu posso selecionar todos das tabelas professor e departamento, onde o código do departamento que o professor trabalha é igual ao código desse determinado departamento aqui. E o nome desse departamento é computação. Então, eu vou imprimir todos os atributos dos professores do departamento de computação. Bom, agora eu falo sobre tabelas como conjuntos em SQL. Bom, a princípio, a SQL não trata uma tabela como um conjunto. Ou seja, ele permite, por padrão, duplicadas em uma determinada consulta. Bom, se você quer eliminar duplicatas de consulta, você deve passar a palavra-chave distinct na cláusula select. Por exemplo, recuperar todos os salários distintos de todos os professores. Então, você pode fazer select distinct salário da tabela professor. Então, se tiverem dois professores com salário de R$8.000, por exemplo, você vai imprimir um só, porque você está especificando que você quer valores distintos apenas. A SQL permite também operações em conjuntos, como a união, diferença e interseção entre conjuntos. Os resultados dessas operações também vão ser conjuntos, então duplicatas não vão ser permitidas. E uma observação é que essas tabelas elas têm que ter os atributos na mesma ordem ali para ser permitida a união. Não faz sentido você fazer união, por exemplo, de selects que não tem o mesmo número de atributos, por exemplo. Então, vamos ver aqui na consulta 9. Listar todos os nomes de todas as pessoas, professores e alunos, que participaram da oferta de disciplinas no ano de 2020. Ou seja, pessoas que estão ativas na universidade no ano de 2020. Então, você pode fazer isso através de uma união.
Então, tem aqui a primeira parte da consulta, que vai selecionar o nome das tabelas professor e oferta como O, nos casos em que o CPF do professor é igual ao CPF que está ali na oferta e o ano da oferta é igual a 2020. Aqui eu estou pegando o nome dos professores que lecionaram em 2020 em união com o nome dos alunos que participaram de disciplinas 2020. Então, eu pego aqui das tabelas aluno como A e oferta como O, onde a matrícula do aluno é igual à matrícula que está registrada na oferta e o ano da oferta 2020. A união dessas duas vão dar os professores e alunos que participaram de disciplinas no ano de 2020. E pode-se usar a diferença e interseção de conjuntos aqui. Eu não trouxe exemplos, mas funcionaria da mesma forma. Agora eu falo sobre correspondência de padrão de substring. Uma funcionalidade interessante da SQL permite comparação apenas de uma substring ou de uma porção de uma string. Okay? Strings parciais elas podem ser especificadas usando o caractere porcentagem, que substitui um número arbitrário de 0 ou mais caracteres, e o sublinhado, que substitui um único caractere. Vamos ver um exemplo aqui. Recuperar todos os alunos cujo endereço contém Ipatinga. Bom, veja lá que no meu banco de dados eu não separo o endereço de um aluno. Na verdade, não tem endereço de aluno, mas eu poderia ter criado aqui no meu comando. Na verdade, criei o endereço para o professor. Mas, enfim, vamos supor que o nosso aluno tivesse o atributo endereço. Eu poderia colocar aqui, selecionar nome da tabela aluno, onde endereço é similar a Ipatinga. Você pode ter 0 N caracteres antes, a sequência Ipatinga, e 0 N caracteres depois. Você vai recuperar só alunos cujo endereço tem Ipatinga no texto. Uma outra consulta mais elaborada, você pode recuperar todos os professores nascidos nos anos 80. Então, você pode selecionar nome da tabela professor, onde data de nascimento é similar, ou se assemelha, a esse padrão aqui. Bom, esse padrão vai ter um caractere, que não importa o que é, um caractere que não importa o que é, um que tem que ser 8, e mais 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres que não interessa o que eles são. Bom, a SQL ela lida com as datas no formato americano, que é ano, 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 traço, mês, mês, traço, dia, dia. Então, aqui vai ser o caractere da década, correto? Começa aqui 1, 9, 8, vamos supor que seja 1 aqui. Então, aqui eu seleciono todos os professores nascidos nos anos 80. Bom, agora eu vou falar sobre operações aritméticas na SQL. A SQL permite o uso de várias operações aritméticas. Né? A gente tem aqui as operações padrão de adição, subtração, multiplicação, divisão e até algumas outras mais complexas ali. Mas vamos ver essas básicas. Então, consulta 12. Mostrar os salários resultantes se cada professor do departamento de computação recebesse um aumento de 10%. Bom, então eu tenho aqui na cláusula select o nome dos professores e o salário atualizado aqui. Eu posso pegar o salário do professor, multiplicar por 1.1. Eu posso criar um novo nome para essa coluna que eu criei aqui como salário aumentado. Okay? Da tabela professor como P, departamento como D, onde o código do departamento é igual ao código do departamento no qual o professor trabalha e o nome do departamento é computação. A gente pode também ordenar os resultados de uma consulta. Okay? A gente pode fazer isso pela cláusula order by. Então, na consulta 13, eu quero recuperar a lista dos professores e dos departamentos nos quais eles trabalham, ordenados pelo nome do departamento. E dentro do cada departamento, ordenar alfabeticamente pelo nome do professor. Então, tem aqui o select nome do departamento, nome do professor, das tabelas departamento e professor, onde o código do departamento é igual ao código do departamento para o qual o professor trabalha. Eu vou ordenar aqui como primeiro critério nome do departamento,
como segundo critério em caso de empate, nome do professor. Okay? Bom, por padrão, a ordem vai ser ascendente dos valores, ou seja, de A até Z, no caso de valores textuais, ou de 0 até N, no caso de valores numéricos. Bom, se a gente quiser a ordem inversa ou decrescente, a gente pode especificar a palavra-chave desk. Então, essa consulta anterior, eu poderia usar o desk para pegar a ordem decrescente dos nomes dos departamentos. Eu posso também usar a cláusula limit para limitar o número de resultados da consulta. Vamos supor que eu queira só os 5 primeiros registros. Então, posso limitar a 5 resultados. Bom, agora as funções de agregação. Elas são usadas para sumarizar informações de múltiplas tuplas em uma única tupla sumária. Então, a gente tem várias funções de agregações no SQL. Tem a função count, que conta o número de registros. A função min, que pega o valor mínimo, um atributo numérico. Max, pega o valor máximo. Soma e média. Há ainda algumas outras funções mais avançadas, como desvio padrão, etc., mas eu não vou cobrir aqui. Essas funções podem ser usadas numa cláusula select. Vamos ver uns exemplos aqui. Recupere a soma do salário de todos os professores, o salário máximo, o salário mínimo e o salário médio. Então tem aqui select, soma de salário, mínimo de salário, máximo de salário, médio de salário, da tabela professor. Pode-se também usar a palavra-chave as para criar um pseudônimo aqui. Então, poderia criar um apelido para a soma de salário como salários total, sal, mínimo como mensal e assim por diante. Eu posso também, vamos ver um outro exemplo aqui, que é usando a contagem, a função count. Recuperar o número total de professores que trabalham no departamento de computação. Então, eu vou selecionar a contagem de todos os registros aqui, das tabelas professor e departamento, onde o código do departamento igual ao código do departamento para o qual o professor trabalha, e o nome do departamento é computação. Então, o count vai fazer uma contagem de todos os registros que essa consulta retorna. Vai imprimir um número único aqui, vamos supor, 15 professores. Bom, e agora, por último, as funções de agrupamento, as cláusulas group by e having. Muitas vezes a gente precisa aplicar funções de agregação a subgrupos de tuplas ou de registros aqui de uma tabela. É muito comum usar o group by junto com as funções de agregação, por exemplo, max ou sum. Então, por exemplo, a gente pode estar interessado em encontrar o salário médio dos empregados de cada departamento, ou agrupado por departamento. Então, nesse caso, a gente precisa criar grupos aqui. A gente pode fazer isso com a cláusula group by, definindo um atributo de agrupamento aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui. Para cada departamento, recuperar o código do departamento, o número de professores no departamento e o seu salário médio. Bom, então posso selecionar aqui o código do departamento, a contagem de registros que essa consulta retorna e a média do salário da tabela professor agrupado por decódigo. Então, eu vou agrupar os professores por decódigo, fazer uma contagem, a média de salário para cada registro aqui que vai sair como resultado. E a gente pode também especificar alguma condição que um agrupamento tem que satisfazer para ele ser considerado, através da cláusula having. Então, vamos ver aqui, para cada departamento no qual mais de 2 professores trabalham, recuperar o código do departamento, o nome do departamento e o número de professores que nele trabalham. Então, tem aqui o código do departamento, nome do departamento, número de professores que trabalham no departamento, número de registros que essa consulta vai retornar, das tabelas professor e departamento, onde o código do departamento é igual ao código do departamento que o professor trabalha, agrupado pelo código do departamento, esse denome aqui está errado, okay? Agrupado pelo código do departamento, apenas nos casos em que a contagem aqui de registros vai ser maior que 2. Então, não quero exibir departamentos com 2 ou menos professores. Então, posso especificar pela cláusula having.
Bom, então, a estrutura geral de uma consulta SQL, ela tem como obrigatórias as declarações select e from, indicando o que vai ser exibido e de quais tabelas, e como opcionais todas as cláusulas where, que são as condições, group by, se você vai fazer algum tipo de agrupamento nos dados, order by, se você quer exibir esses resultados com alguma ordem, having, se você quer definir alguma condição ali para os dados serem exibidos, principalmente sobre agrupamento, e o limit, que pode limitar o número de linhas ou resultados que vão ser retornados dessa consulta. Bom, temos também as declarações insert, delete e update para manipular os dados de um banco de dados SQL. O comando insert, ele adiciona uma tupla ou registro a uma tabela. Okay? Então, nesse exemplo aqui eu tenho insert into ou na tabela aluno valores. Aqui eu estou inserindo um registro só. Que vai ser a matrícula 2018005, nome Mariana Gomes, data de nascimento, essa daqui, endereço e código do curso que essa aluna cursa. Okay? É importante que a ordem informada desses valores seja igual à ordem especificada no comando createTable, para identificar qual atributo é qual aqui. Vamos ver lá no começo. Eu tenho o comando createTable aqui. Eu tenho a matrícula, nome, data de nascimento, endereço e código de curso. Essa mesma ordem ela tem que ser satisfeita aqui. O comando delete remove uma tupla de uma tabela. É possível também incluir, ou inclui, na verdade, sempre, uma cláusula where, de forma similar às consultas, para selecionar quais tuplas vão ser deletadas. Então tem aqui delete from aluno, onde o nome é igual a Caio Nunes. Vai excluir os alunos que têm esse nome do banco de dados. E o comando update é usado para modificar os dados de um registro de uma tabela. Então, eu tenho aqui update, eu posso definir a cláusula where, indicando quais registros vão receber essa atualização. Então, vamos ver aqui a sintaxe básica. Update, tabela aluno, defina o endereço como sendo Avenida Ipoema, Itabira, Minas Gerais, onde o nome desse aluno é Ana Pedrosa. Então, essa pessoa está utilizando aqui no banco de dados. E a gente pode atualizar múltiplos tuplas ao mesmo tempo, desde que o seu where retorne múltiplos tuplas e vai fazer isso automaticamente. Um exemplo é esse daqui, update, professor, defina salário como sendo salário vezes 1.05, onde o código do departamento é 3. Então, aqui eu estou dando um aumento de 5% para todos os professores do departamento cujo código é 3. Bom, então era isso. Tem bastante exercício para vocês fazerem da apostila e praticando. É uma coisa que a gente aprende com o tempo, as consultas SQL. E esse material foi baseado no capítulo 8 do livro El Masri. Obrigado pela atenção.